Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Agora foi eu. Tô aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live da minha vida. A Amanda teve um imprevisto e eu estou aqui incumbida dessa missão de levar a palavra para vocês hoje. É com muito temor, com muito carinho do Senhor. E sejam todas muito bem-vindas, vão entrando. Eu tô bem, graças a Deus, gente. Tivemos um probleminha aqui com o YouTube, gente. Só um minutinho que, como é a primeira vez, uma hora, uma hora dá certo. Só um minuto, tá? Porque a gente tem que transmitir as duas gravações ao mesmo tempo, tá bom? Tá aqui, Gi, ó. Foi? Gente, é assim. Vai dar tudo certo. Ai, como que vocês estão nessa terça-feira? Tudo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tudo certo, né? Vou começar orando então, entregando, consagrando esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu consagro essa live ao Senhor, Pai. Todas essas pessoas, essas mulheres que estão entrando aqui, que o Senhor possa tocar no coração delas e que não seja eu, mas o Teu Espírito através de mim. Senhor, em nome de Jesus, que venha ser um momento de muito aprendizado, de muita comunhão e que Teu Espírito revele aquilo que o Senhor precisa falar nessa tarde, Pai. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos lá? Quem tem o devocional pode abrir. Hoje nós vamos falar do dia 27 de janeiro. E é uma palavra muito pontual. Eu estava aqui meditando e falando com o Senhor, Deus, o que o Senhor quer falar através da minha vida para elas, porque existe toda a palavra e todo o contexto de meditação também. Então aqui Jesus fala, amou-os até o fim. Foi pouco antes da festa de Páscoa. Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1, o versículo. Se vocês quiserem ler depois esse texto também, ele é incrível. Jesus sabia que a sua hora havia chegado. Ele sabia que Judas estava ali na mesa e iria traí-lo. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Mesmo assim, amou-os até o fim. Que amor é esse? Um amor que não desiste, mesmo sabendo da traição. Jesus se levantou da mesa, tirou a capa, pegou uma toalha e começou a lavar os pés de todos eles, inclusive os pés de Judas, que iria traí-lo. Quantas vezes achamos que o nosso sacrifício é grande? Difícil? Difícil comparado a quê? Jesus nos deu o exemplo. Se ele, sendo mestre, lavou os pés do traidor, também devemos humildemente suportar uns aos outros. Oração do dia. Pai, que eu aprenda a amar como tu amaste. Tira de mim todo orgulho. Dá-me um coração humilde para perdoar os que me ferem, amando-os até o fim. Amém. Gente, que palavra, né? Quem sou eu? Tem alguém perguntando. Gente, eu sou a Camila. Muito prazer para quem tá entrando e não me conhece. A Amanda teve um imprevisto e eu estou aqui para levar a palavra para vocês com todo amor, com todo carinho, com todo o temor do Senhor também, tá bom? Sejam muito bem-vindas e vamos juntas. É a primeira live que eu tô fazendo na minha vida. Confesso para vocês que é o maior desafio, mas o Senhor é fiel em todo tempo. Então, meditando nessa palavra, Jesus, ele nunca fez algo que nós não... Ele nunca nos pediu algo que ele não faria. Tudo que ele nos pede, tudo que está escrito na palavra, ele sempre fez como exemplo. E quando a gente fala da questão de traição, ou muitas vezes de uma mágoa, ou de alguém que nos feriu, o quanto é desafiador. O quanto é um processo de que você precisa, muitas vezes, digerir aquilo
para que você possa perdoar. E, gente, Jesus, ele sabia que ele ia ser traído. Ele tinha plena convicção disso. Porém, a obediência dele foi tão grande, foi tão... O caráter de Jesus, ele me constrange o tempo todo, porque a obediência dele é irrevogável. Mas por que? Eu fico parando para analisar depois também. Por que ele foi tão obediente? Porque ele sabia de quem ele era filho. Ele não tinha uma escolha. Carol, meu Deus. Ele não tinha uma escolha. Ele simplesmente foi o filho de Deus e ele tinha plena convicção de quem ele era. Entretanto, ele estava ali para cumprir o chamado dele. Então, por isso que diante de uma situação dessa de traição, muitas vezes a gente não sabe quem vai nos trair. A gente não sabe do dia de amanhã. Mas, seguindo o exemplo de Jesus, mesmo nas situações difíceis ou no desconforto, a gente precisa ter amor. Porque Jesus só fez isso porque ele muito amou. E quando a gente entende o sacrifício de Jesus naquela cruz, a gente entende, eu fui muito perdoado. Eu fui muito amado. Por isso eu preciso perdoar. Gente, eu tô vendo aqui, ó, eu acompanhando os devocionais, se eu não responder vocês, me perdoem, porque é a primeira vez, é assim mesmo, tá? Mas fiquem à vontade. Então, como que a gente age diante de uma situação dessa? Pensa, o próprio Cristo, ele sabia que ele seria traído, mas ele foi lá, ele lavou os pés dos discípulos. Se vocês já tiveram essa experiência, eu nunca tive a experiência de lavar os pés de alguém. Eu falo que essa questão de perdão pra mim, eu acho que eu penso de giro, situação e tudo mais, é mais tranquilo, mas tem pessoas que vivem num rancor, vivem nessa questão e não conseguem liberar o perdão diante de muitas situações, diante de muitas mágoas. E como que a gente consegue entender o Senhor e a atitude dele? Primeiramente, a gente tem que ter a convicção de quem a gente é, de quem a gente é filho. E aprender com o Senhor que é manso e humilde. Não existe uma fórmula mágica. Não existe a receita do bolo. Mas ele deixou o exemplo para que nós fizéssemos tudo aquilo que ele fez. Amém, glória a Deus. É a confirmação, gente. A confirmação em cima de confirmação. Eu também não sabia que eu ia estar aqui. E o Senhor, assim, ele faz todas as coisas. E o que nos deixa de reflexão nessa tarde, nesse dia, nessa terça-feira, é que o exemplo de Jesus, ele é simplesmente perfeito. E se a gente diz que é seguidor de Jesus, mesmo errando, nós temos que ter consciência da palavra. Como que a gente tem consciência da palavra? É lendo, é se dedicando e aprendendo dele que é manso e humilde. E entendendo que o amor dele faz com que nós possamos agir em amor. Porque sem entendimento do amor de Cristo, a gente não consegue fazer. A gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar. A gente pode até falar, mas quando a gente traz pra consciência, não, eu perdoo, porque a palavra fala que eu tenho que perdoar. Olha só o que Cristo fez, lavou os pés de quem iria. Tá travando, queridas? Tá indo pra vocês ou tá travando pra todo mundo? Acho que é a internet. Gente, eu tô aqui no estoque hoje, pelo compromisso da Amanda ali na VREC, a gente tá nessa sala, nesse cenário diferente aqui. Acho que... Tá tudo ok? Tá ótimo. Então, a reflexão de hoje é breve. Era isso que eu gostaria de falar pra vocês. E que o Senhor ministre. Se vocês não têm o devocional, quem tem, leia novamente, entenda isso, deixe o Senhor ministrar no coração de vocês. E pra quem quer se aprofundar, entender um pouquinho mais, tá? Em João 13, leia todo o capítulo. E tem uma palavra aqui que me deixou muito impressionada também, que no final Jesus fala assim, ó, no capítulo 13, versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem destas coisas, felizes são os que a praticam. Amém, tá normal? Glória a Deus. Então, a partir do momento que a gente tem consciência, que a gente tem uma palavra revelada, porque a palavra do Senhor, ela não é simplesmente uma escrita, é a própria revelação do Espírito Santo.
eu tenho consciência disso, como é que eu faço para agir? Eu preciso orar, eu preciso consagrar, é errando, é pedindo perdão, é voltando e seguindo sempre os passos de Jesus. É estando sempre na presença do Senhor de fato e entendendo que o Senhor é mestre de todas as coisas. Ele é o maior mestre. Na Bíblia ele fala, vocês me chamam de mestre, de Senhor, mas quando a gente chama alguém de mestre, que foi Jesus, o maior, é o exemplo que a gente tem que seguir. E o quão desafiador é. Porque a gente tem as nossas questões, algumas são casadas, outras têm problemas familiares. A gente quer tantas coisas, mas o maior exemplo é Cristo. E diante de todas as situações, ele fala aqui. Que amor é esse? Um amor que não desiste, mesmo sabendo da traição. É o amor que nós temos que ter, e o amor ele só vem à base de uma vida devocional, de uma vida com o Senhor, entendendo quem Ele é e sabendo da nossa filiação, assim como Cristo sabia. Por isso que Ele verdadeiramente nos amou. Ele tinha um ide a cumprir, Ele tinha um chamado a ser realizado. Ele tinha plena convicção e Ele jamais... Ele veio como homem, ele sentiu todas as nossas emoções, questões, e enfim, a palavra fala que ele se fez, né, homem, com todos os sentimentos e afins, mas ele jamais pensou, talvez, em não obedecer, em não estar ali. Ele é o maior exemplo. Então, que nós possamos seguir o exemplo do Senhor. E eu falo para vocês, mas a pregação primeiro bate na gente, né? Então, essa palavra, eu tava até comentando com as meninas, eu falei, meu Deus, será que eu vou passar por uma situação como essa? Porque num dia comum eu fui chamada aqui. E uma coisa que eu sinto forte de falar pra vocês também, estejam preparadas. O de repente de Deus acontece assim num dia como hoje. A gente nunca sabe, a gente tem promessas do Senhor, a gente pode ter... E a gente não sabe o tempo, mas o tempo ele acontece. Então, estejam preparadas. Poxa, mas o que eu faço? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Hoje, eu falei assim, eu nem vou passar tanta maquiagem, hoje é um dia tranquilo e eu não venho pro trabalho, independente de onde eu esteja, com uma maquiagenzinha leve, enfim. Mas hoje eu falei, eu vou bem tranquila. Estou aqui fazendo live, olha só, glória a Deus. Entende? Então, assim, se eu tivesse me preparado, poderia estar um pouco melhor. Enfim, mas o Senhor sabe da intenção do meu coração. Existe a questão externa que muitas vezes a gente quer, nossa, mas o Senhor sabe da intenção que está aí dentro. Então, esteja disponível para que vocês possam também ser um instrumento ainda mais usado pelo Senhor, porque eu tenho certeza que aqui são mulheres, homens, se tiverem, que estão famintos pelo Senhor, estão sedentos, porque ninguém entra numa live à toa, né? Então, essa palavra aqui, ela seja muito diretiva para vocês, que o Espírito Santo conduza vocês aonde vocês estiverem. Foi muito breve, porque eu ainda não tenho toda essa dinâmica que é trazida aqui com a Amanda, mas eu espero que quem começou, quem entrou desde o comecinho, que o Senhor possa falar grandemente com vocês, tá bom, queridas? Vai ficar gravado para quem provavelmente vai chegar depois vai falar, poxa, não teve live? Teve, irmãs, mas é uma palavra muito pontual. O que eu falar a mais daqui talvez seja de mim, e eu quero entregar aquilo que o Senhor realmente falou, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo, e vamos seguir o exemplo de Cristo com a humildade, com o amor, com a misericórdia, mas lembrando que a partir do momento que nós temos consciência, nós lemos a palavra, nós temos conhecimento, aí nós agimos. Ok? Gente, um beijo. A palavra é João 13:1, do devocional que a Amanda fez aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Uma graça. Foi um presente do céu pra todos nós. Essas palavras são tão pontuais. Mas é isso, queridas. Amém. É exatamente, nós somos a imagem do Espírito Santo e o Senhor vai tratando, gente. O Senhor vai tratando todo mundo. Queridas, um beijo, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.
Interromper a gravação ou transmissão?